e depois disso esse monte de notícias ruins que temos aqui diante de nós. Sobre a questão da creche, né, do abusador na creche. Sim. Por isso que a gente fala tanto da importância de ter educação sexual nas escolas, né? Nesse caso específico da creche era cedo demais até para a educação sexual, né? Mas é porque a gente sabe que tem um grupo da população que não entende, né, a necessidade de educação sexual nas escolas. Educação sexual não é ensinar seu filho a fazer sexo, é ensinar seu filho a reconhecer abusadores, porque eles terão conhecimento do próprio corpo, né? Então você sabe aonde não pode ser tocado de jeito nenhum. É isso que vai ser ensinado, né? Uhum. E aí o seu filho sabendo, entendendo o próprio corpo, entendendo o que uma criança pode ou não pode fazer, ela vai saber relatar aquilo, ela vai saber denunciar para os pais aquilo que está acontecendo com ela, porque ela vai entender o que está acontecendo. Se a criança não souber que aquilo é anormal, que aquilo é ruim, ela nunca vai contar para a mãe dela. Exatamente, porque o abusador, ele se aproveita da inocência da criança, né? Ele vai falar que aquilo é um carinho, ele vai falar que aquilo é um sinal de afeto, sendo que não é. E na educação sexual a criança vai ter ciência de que aquilo na verdade é um abuso e vai saber informar aos pais o que está acontecendo, né? Fernando Chagas, quer falar sobre isso? Na minha opinião, eu acho desnecessário levar isso para a sala de aula. Porque na minha casa a educação sexual? Aconteceu isso. A minha mãe orientou a minha irmã, quando era pequena, sobre as atitudes que uma pessoa adulta poderia cometer. Sabe, né? Mãe? A minha mãe orientou e aconteceu um fato quando minha irmã era menor de idade. Ela pediu para ela ir na casa de um senhor e esse senhor chegou para minha irmã e falou assim: vem cá, senta aqui no meu colo, e começou a aliciar. Minha irmã gritou, empurrou ele e minha mãe foi lá e tomou as atitudes cabíveis que pôde esse homem ser punido da forma necessária. Então, isso aí depende de pai e mãe, que tem muito pai e mãe que evita de falar sobre isso com seus filhos. Mas é esse que é o problema. É a maioria. Existem pais e mães que têm medo, que não sabem abordar o tema. E aí, justamente por causa dessa, às vezes, né, não capacidade dos pais de tratar do assunto, ou às vezes não interesse, que o professor pode ser útil nesse processo. Entendeu? Mas é claro, tem que seguir toda... o que acontece? A educação sexual na escola, ela não tem a ver com libido, não tem a ver com erotização, não tem nada a ver com sensualidade. É uma educação sexual para tratar da coisa biologicamente, dar noção à criança do que para que servem os órgãos genitais. Vai falar sobre concepção, dar noções básicas. É como a noção de inglês que se dá na escola, no fundamental, né, lá no comecinho. É coisa básica, para a criança não ser uma completa ignorante. O que vai facilitar em muito a educação que ela tem que ter dentro de casa. Concordo com o Fernando, a iniciativa deve partir dos pais. Você, pai, você, mãe, deve conversar sobre isso. Antigamente, os pais, né, se reservavam o direito de não tratar disso com seus filhos por vergonha, por acanhamento, né, por não terem sido ensinados assim, e era menos perigoso, mas hoje não, hoje se faz necessário fazer o que a mãe do Fernando fez com a irmã dele. Olha, filha, se chegar perto de você, com essa conversa, ou te tocando, ou pedindo para você sentar no colo, saiba que ele está querendo abusar de você, vai fazer mal a você, corre dele, chama a polícia, pede ajuda. E antigamente ainda tinha aquele negócio de falar com seu pai e com sua mãe, você vai ver, vou matar seu pai e sua mãe. Exatamente. Então, eles usam essa ameaça até hoje. Essa ameaça é muito perigoso. E essa ameaça não pode deixar causar o medo nas crianças, chegar em casa, orientar o filho, orientar a filha sobre essa situação, chegar em casa, pai, mãe, aconteceu isso, isso, isso. Tem que falar assim, porque senão... E a educação sexual, a proposta dela nas escolas é que seja algo feito pelo professor, mas em conjunto com a família, né? A família tem que participar desse processo até para a criança se sentir mais à vontade, né? Em ouvir essas coisas, porque às vezes pode ser muito estranho ou não fazer sentido nenhum. Então os pais têm que estar em harmonia ali com o professor, né? Para dar continuidade àquele trabalho em casa, né? Porque, com certeza,
é algo que a família deve tratar, né? Não deve ser um tabu. Como a gente falou, não é sobre erotização, não é sobre ensinar a fazer alguma coisa. É sobre ensinar o que é um sinal do que não pode ser feito por você ser uma criança, você não está preparado para aquilo.